A Ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor para todos sempre. Aleluia. Nós estamos, irmãos, glória a Deus, diante, amém, de uma grande caminhada e não podemos parar. Aleluia. A igreja de Cristo, ela tem que ir avante. A igreja de Cristo não pode retroceder. A igreja de Cristo deve persistir, irmãos, nas orações, nos jejuns, na caminhada, na busca constante até chegar aos céus. Amém? Em nome de Jesus. Falta pouco para Jesus rasgar os céus, amém? Tocar a trombeta, aleluia, e, aleluia, resgatar a sua amada igreja, vim buscar a sua amada igreja, glória a Deus, aleluia, maravilha de Deus, amém? E assim nós vamos à frente em nome de Jesus, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu te convido neste momento, irmãos, a abrir a sua Bíblia no livro de João, epístola, carta de João. Nós vamos ler a segunda carta de João. Aleluia. Aleluia. O apóstolo querido, amigo de Jesus, amém? Servo de Deus, homem de Deus, que fora usado tremendamente, aleluia, para poder nos alertar nos últimos dias da igreja na face da terra, amém? Em nome de Jesus. E nós já estamos nos últimos dias, aleluia. Nós estamos em tempos vindouros, nós estamos em tempos que, aleluia, tudo já tem se cumprido, amém? E é necessário a igreja, aleluia, e avante em nome de Jesus. Segunda epístola de João, aleluia, versículo 8, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler o versículo 6 em diante, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Eu ia ler o 8, mas nós vamos puxar do 6 em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. E a caridade, epístola de João, capítulo 1, só tem um capítulo, segunda epístola, versículo 6, em nome de Jesus. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Está aí, irmãos. Andemos segundo a sua palavra, os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Olha só isso daí, irmão. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-los com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus.
Aleluia. Palavra fiel, palavra verdadeira, palavra do Senhor, que fora revelada pelo Senhor Jesus ao apóstolo João, e dá, irmãos, um certo parecer, e dá para a gente pensar, irmãos, e imaginar diversas coisas, e assim, irmãos, agarrar mais em Deus e termos em Deus a nossa jactância, a nossa fonte, o nosso viver em Cristo, e apegar mais ao Senhor, sem deturpar o caminho e tendo ainda a certeza da salvação, e com muito mais preocupação em nossos corações, de não errarmos, mediante aquilo que aprendemos. Jesus, como foi dito aqui, bem falado pelo obreiro Márcio, na sua saudação, nos ensinou o caminho, e não havia conflito de evangelho entre Jesus e João Batista. Não havia conflito de evangelho, de forma de pensamento, entre o evangelho de Jesus e o evangelho que pregava o profeta, que abria o caminho, porque o evangelho era o mesmo. E era esse evangelho que foi falado na igreja, falado por Paulo para a igreja seguir, e o mesmo evangelho que foi pregado também por Pedro, Tiago e João. Não havia discordâncias de pensamentos. Outrora, houvesse só uma discordância que foi saudável para a igreja e sanada após, aleluia, a repreensão do Senhor pela vida do apóstolo Paulo e o Espírito Santo trabalhando. Que foi o tal da circuncisão, que Pedro achava que o evangelho era só para um grupo. E Paulo falou, não, meu amigo, porque para Deus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem causa alguma. Os gentios também, por isso que Paulo foi apóstolo do gentio. Essa foi a única discordância que não era de evangelho, mas a única discordância entre irmãos que trouxe um problema que foi sanado e justificado pelo próprio evangelho. Aleluia. Não havia conflito de entendimento do evangelho que se pregava por Jesus, do evangelho que se pregava por João Batista, do evangelho que se pregava pela igreja primitiva, por Pedro, por João e por Paulo. Era o mesmo evangelho, por isso não havia conflito, por isso não havia discordância, por isso não havia disparidade de informações, por isso não havia discrepância de entendimento e de caminhos e alusões que hoje nós temos aí para ir afora de forma estrondosa, de forma abrupta, aonde o caminho tem sido vilipendiado, deturpado, o caminho tem sido mancomunado, o caminho tem sido distorcido, o caminho tem sido totalmente extrapolado por muitos que têm os seus interesses terrenos, que têm os seus interesses mundanos, que têm os seus interesses totalmente equivalentes a esta terra e só pensa na sua vida dessa terra. E por fim, não querendo uma renúncia, não querendo uma renúncia completa, abandonar o mundo, abandonar as concupiscências carnais, abandonar as vaidades, abandonar os gostos, abandonar os seus costumes pagãos, decide trazer a Bíblia e encaixar a Bíblia ao seu modo de viver, quando na verdade teria que ser o contrário. Ele se encaixar e se adequar à Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a bússola do céu, ela apresenta o costume e o modo de viver padrão que Cristo ordena para que a sua noiva deve se comportar aqui na terra e se proceder.
Mas hoje o que nós temos é um desencontro parcial, um desencontro totalmente antagônico, um desencontro totalmente escusado em toda a parte do planeta Terra, aonde nós temos várias vertentes, aonde nós temos vários pensamentos, aonde nós temos várias correntes. Não, eu vou seguir essa corrente aqui, que essa aqui é de Emineu. Eu vou seguir essa corrente aqui, que essa aqui é de Alexandria. Eu vou seguir essa corrente aqui, que essa corrente aqui é de Calvino. Eu vou seguir essa corrente aqui, que essa corrente é de João Bonaparte. Eu vou seguir essa corrente aqui, que essa aqui é de Darwin. Eu vou seguir essa corrente aqui, que essa corrente aqui é de Karl Marx. Eu vou seguir essa corrente aqui, que essa corrente aqui é de Galileu. Eu vou seguir essa corrente aqui, que essa corrente aqui é de Armênio. Aí fica essa briga, porque existem várias vertentes e várias correntes, e todas elas dissolvem ao modo de pensar desta terra e não ao verdadeiro evangelho de Cristo. Aí nós temos essa confusão mental, essa confusão cauterizada, que a multidão não sabe mais o que crê, não sabe mais o que pensa. Nós encontramos um povo totalmente dissolúvel, um povo totalmente libertino, um povo totalmente sem a forma de pensar correta, sem ter certeza daquilo que prega, sem ter conhecimento de causa daquilo que defende. E quando é indagado pelas circunstâncias da vida, quando é indagado pelos problemas, quando é afrontado pelas afrontas de Satanás, não sabe como transcorrer bem pelos corredores das soluções espirituais. Aleluia! Oh, Jesus! É o que nós encontramos nos últimos dias. A confusão aonde Satanás conseguiu pegar o evangelho. Esse é ele é expert em fazer isso. Quem veio para roubar, matar, destruir, confundir, enganar é o enganador. É o que nós acabamos de ler. O enganador está aí para poder deturpar e acabar trazendo um outro evangelho que não é este evangelho que foi pregado, o evangelho da simplicidade de Cristo. Então hoje nós temos várias correntes, vários modos de pensar, e o pessoal achando que é o evangelho certo, que é o evangelho verdadeiro, quando na verdade não é coisíssima nenhuma. É um evangelho frajuto, é um evangelho totalmente burlado, é um evangelho misturado, é um evangelho totalmente com moléculas negritas adicionadas, e aonde a Bíblia diz que não pode jorrar duas fontes de duas águas de uma mesma fonte, ou vai ser água amarga ou água doce. Mas Satanás consegue ali pegar a Bíblia, que é a água doce, a água boa, e pegar a sua mentira e misturar para fazer. Fala, não, esse aqui é o evangelho verdadeiro. Esse aqui é o evangelho que vai te levar para o céu. Por isso que nós temos aí esse universo que existe, esse montante de religião, um montante de igreja, e aí a humanidade em si, ela pensa, qual é o caminho? Qual é a verdadeira igreja? Qual é o verdadeiro evangelho? Em contrapartida, nós vemos um povo caminhando a passos largos para o inferno, porque está sendo enganado por esse sistema de Satanás, por esse evangelho pecaminoso, sistemático, que tem lançado fora porque não prega o verdadeiro evangelho. E o povo, que também é levado cativo, foi o que foi falado aqui, não consegue seguir avante, não consegue ir avante, não consegue chegar lá, e nem se confrontar, botar a mão na consciência e bater de frente. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não procura buscar e conhecer quem é o verdadeiro Deus. Não procura ter uma vida, um relacionamento para entender qual é o verdadeiro evangelho. Não se aproxima de Deus. Vai por aquilo que se prega, por aquilo que se joga no altar, por aquilo que se fala. Se for uma profecia, ele agarra a profecia. Ah, não, porque eu fui traído, eu estive casado, não deu certo o meu casamento, mas Deus está preparando uma nova esposa para mim. Já foi revelado que Deus está preparando uma nova revelação de Satanás, revelação do diabo. Porque Deus jamais vai contra a sua própria palavra. E aí nós temos um povo que é sem compromisso, que não larga as coisas do Egito,
que não larga as bagagens e os costumes egípcios e babilônicos e servem a Deus dessa forma leviana, desta forma totalmente abominável aos olhos do Senhor Jesus. E aí, irmão, é levado enganado, porque não procura conhecer o seu Deus, porque se procurasse conhecer o seu Deus, saberia mais ou menos qual é a receita que agrada aos olhos de Deus, qual é o jeito de viver de um ser humano que agrada aos olhos de Deus. E aí é levado cativo. Nós vemos um povo que outrora está na igreja, outrora está fora da igreja. Nós temos um povo que outrora está numa igreja, depois vai para outra, depois pula para outra, depois pula para outra. Não, agora aqui é o caminho. Aí pula para outra, não, agora achei o caminho certo. Aí pula para outra, não, agora achei. E não tem a sua identidade, a sua mente de Cristo formada. Satanás, atrás das cortinas, sorri e fala: pronto, consegui enganar. Consegui deturpar a mente, a alma desse ser humano. O ser humano fica igual um labirinto perdido, achando que está certo. Mas a sua alma está num labirinto e não consegue encontrar a saída. Quando foi esses dias, encontrei com uma moça, uma senhora já, a qual eu lembro dela, irmãos. Estava eu e minha esposa, nós estávamos no sacolão, comprando lá uma fruta para o meu filho, e essa moça entrou. Quando essa moça entrou, ela entrou, irmãos, eu olhei para ela, eu desacreditei, eu falei: não pode ser essa moça, não pode ser essa senhora. Porque outrora eu lembro que eu era criança quando conhecia essa senhora, ela já era de meia doutrina, mas tinha bastante doutrina, aparentemente séria, subia monte, era aquela mulher fervorosa, mesmo não sendo 100% da sã doutrina. Passou-se o tempo, nunca mais vi essa moça. Depois que o tempo se passou, um dia, ela alugou uma casa próximo, nos bairros próximos ao meu bairro, e eu vi essa moça, essa senhora, já adornada da sã doutrina por fora, isso por fora. Aparentemente eu falei: bom, agora ela acertou, sentada na sua varanda com seu cabelo branco, com sua saia até praticamente no pé, com a Bíblia na mão, na sua varanda, ela tomando café, eu passando pela rua, a reconheci e falei: agora ela está na sã doutrina, agora ela está na doutrina verdadeira, no verdadeiro caminho. E ali dentro do meu coração eu falei assim: bom, agora pelo menos ela acertou, pelo menos agora ela está cheia de vida. E quando foi esses dias no sacolão, ela entra naquele sacolão, eu olho para ela e falo: meu Deus, irreconhecível. Não parece nem a moça quando eu era criança, que estava na meia doutrina, não parece nem muito menos a moça que estava na doutrina 100%, quando eu vi há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, quando ela entra naquele salão, parecia que estava no mundo. Com seu batom avermelhado forte, seu cabelo repicado, uma calça que não lhe combina a calça que ela usava, com um palavreado meio estranho, totalmente fora. Aparentemente ainda parecendo que é crente, mas totalmente fora da sã doutrina agora por completo. Aí eu te pergunto, cadê a raiz desse cristão que não consegue enxergar mais o caminho verdadeiro? Aonde está a certeza da vitória, a certeza de vida dessa moça, que tinha tanta certeza assim nas suas convicções? Não era o caminho verdadeiro que ela estava? Aí não, agora ela largou o caminho verdadeiro, aí não, agora eu achei o caminho verdadeiro, aí entrou na sã doutrina, é o caminho verdadeiro, agora ela está em outro caminho. É o caminho verdadeiro? Olha o acúmulo de dúvidas que existe dentro do cérebro e do coração, hoje, do ser humano, que está desacreditado, que está sem perspectiva de vida e sem certeza das suas convicções, daquilo que crê. Uma vez que Satanás consegue corromper o seu entendimento, a sua mente, você se torna presa fácil aos seus rudimentos. Um ser humano com uma mente cativa, com uma mente totalmente deturpada, enjaulada por Satanás, ele é fácil de se corromper. É o que nós estamos vivendo hoje, irmão. Outrora a pessoa pensa de um jeito, amanhã ela pensa de outro.
Passa um tempo, ela volta a pensar o que ela pensava, mas agora ela pensa mais sério, agora ela pensa, não, agora abre mais. E todos os dias nós vemos a humanidade mudando de pensamento. Satanás conseguiu embolar, fazer uma espécie de labirinto, confusão mental, espiritual. E hoje nós temos essa igreja, esse ser humano, essa igreja que hoje vive de forma opaca, sem identidade e sem a certeza daquilo que quer. Por isso que nós temos hoje igrejas vazias, e as igrejas que estão cheias estão vazias espiritualmente. Igrejas que são até mesmo mega templo, mas você vê mais pessoas ali confusas, oprimidas, sedentas, do que pessoas ali já saradas. É o fim, irmão. É o fim. E o apóstolo Paulo, Jesus usando o apóstolo João, usando o apóstolo Pedro, entre outros que escreveram a Bíblia Sagrada, falou, olha, vai chegar tempos trabalhosos. Chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegará um tempo em que o homem seria amante de si mesmo. O homem será amante de si mesmo, vai se deixar levar por ventos de doutrina, caminhos tortuosos, mentirosos. Hoje nós estamos nesse tempo. E aí agora João escreve uma coisa que nos assusta. Ele fala, olha, a caridade é essa que andemos segundo o seu mandamento, ou seja, a sua palavra. A palavra que você recebeu desde o princípio, anda nela. Essa é a verdadeira caridade. Essa é a caridade, o amor. Anda no mandamento, porque Satanás vai tentar te tirar do caminho primitivo. Anda, porque olha o que ele diz, aleluia, como já desde o princípio os ouviste, que andei nele, porque já muitos enganadores, olha aí o enganador, entraram do mundo. Tem muito enganador nesse mundo, que estão te levando por um caminho que você acha que é o caminho verdadeiro, mas não é. Você acha que é o verdadeiro evangelho, mas não é. Você acha que é a verdadeira palavra, mas não é. Olha o que ele diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Isso é Bíblia. Isso é uma coisa séria que João está falando para a gente, irmão. Quem não persevera, o que é perseverar? Perseverar é você ali continuar lutando. É você todos os dias, sem tosquenejar, lutar por aquela causa, por permanecer naquela situação, naquela luta. E de que situação, que causa o apóstolo está falando? A doutrina. Quantos já não perseveram mais pela sã doutrina? É o que foi falado aqui. Tem aberto o evangelho, tem aberto, deixado a igreja de forma aberta para o mundo, aceitando não todos, mas tudo, aceitando tudo. Por quê? Porque tem medo, está com a boca amordaçada e tem medo de falar a verdade para não esvaziar a igreja. Não tem mais pulso firme naquilo que fala, não tem mais coerência, certeza e firmeza naquilo que acredita e naquilo que prega. Não tem mais um testemunho de vida que possa convencer aqueles que estão por perto. E por ser amante de si mesmo e querer o dinheiro, não falam a verdade como verdadeiramente é. Aleluia. E olha o que o apóstolo falou, irmão. Quem persevera na doutrina de Cristo, quem prevarica e não persevera na luta, na doutrina, não tem a Deus. Isso é sério demais, irmão. Tem muitas igrejas por aí que Deus não está nela. Tem muitas pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, que vão para a igreja todos os dias se deixar. Deus não está com ela. Ela não tem Deus. Por quê? Pelo simples fato de não perseverar na sã doutrina. Olha o quão sério é a sã doutrina de Cristo. Ah, mas ele ora e sinais acontecem. Ah, mas ele prega
e maravilhas acontecem. Ele ora e o demônio sai. Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Porque naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio. E o Senhor falar abertamente o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Tem gente que anda para cima e para baixo com a Bíblia debaixo do braço e Deus não conhece. Tem gente que dá até carteirada, fala que está com uma carta. Eu estou com uma carta lá, sou reconhecido em todo o campo. Todo o Brasil, onde eu chego, tem que ter uma cadeira, que eles me reconhecem como pastor, como presbítero, como evangelista. Só que Deus não o conhece. Deus já rejeitou há muito tempo. Para onde eu vou, se eu apresentar essa carta, eu sou reconhecido como diácono, presbítero, pastor. A multidão me reconhece. Só que Deus não o conhece. Pelo simples fato de não ter e de não perseverar na sã doutrina. Olha a seriedade desse versículo. Olha a seriedade dessa passagem a qual nós estamos lendo aqui, irmão. Não tem a Deus. E aí ele diz, mas quem persevera na doutrina, quem luta, está ali perseverando na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Aleluia. Oh, Jesus, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Ele complementa dizendo, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Irmãos, isso é sério. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. O fato de você não ter a doutrina santa, irmãos, isso é muito sério. Procure andar na verdade, amém? Procure andar na sã doutrina do Senhor. Procure perseverar. Porque nós estamos no tempo, irmão. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante, Jesus falou, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por esse caminho. Mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos entrarão por esse caminho, poucos acharão o caminho. Lê lá depois o texto. Há uma diferença de entrar, porque o caminho já estou vendo, é ali, e há uma diferença de achar o caminho e entrar por ele. Entrar é um verbo totalmente diferente de achar. Achar é um verbo totalmente diferente de entrar. O que Jesus quis dizer com isso? Tem muita gente que está achando que está no caminho estreito, mas não está, porque pensou que achou o caminho verdadeiro, mas foi enganado pelo mestre dos magos, né? Quem é o mestre dos magos lá? Pois é, pelo delubriador desse século, o Deus desse século que cegou os entendimentos para que não resplandeça a luz do verdadeiro evangelho. Já está enganado há muito tempo e acha que está no caminho estreito, mas já foi enganado há muito tempo. Aleluia. Medite, coma da palavra, viva a palavra, e a luz do evangelho resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou cantar no céu.